Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Olha que texto lindo aqui em Isaías 57:15. Pois assim diz o enaltecido e elevado, que vive para sempre e cujo nome é santo. Eu resido no lugar alto e santo, mas resido também com os esmagados e humildes de espírito, para reanimar o espírito dos humildes e para reanimar o coração dos que estão sendo esmagados. Que Deus maravilhoso é esse, hein? Sim, é o nosso Deus, é o nosso Pai. Como Jesus Cristo disse, é o meu Pai e Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês. Sim, Jeová Deus, com muito amor, Ele quer estar presente nas nossas vidas, quer ser fonte de ensinamento, de orientação, de consolo e quer também nos conduzir para vencer os obstáculos, as dificuldades do dia a dia e nos levar a um futuro melhor, um futuro eterno. Estamos aqui no canal Bíblias, Manuscritos e o Nome Divino. Eu sou Enos Figueiredo e aqui nós gostamos de estudar como o nome de Deus aumenta a nossa fé, nosso respeito, nosso amor por Ele e pode nos ajudar também a ser pessoas melhores. Nós olhamos para os manuscritos, para as Bíblias poliglotas, Bíblias modernas, Bíblias antigas, alguns estudos acadêmicos. Nas fontes disponíveis, nós temos Jeová em língua portuguesa, é uma forma legítima de vocalizar o nome de Deus, e também Yehová, na língua hebraica, encontra-se na maioria dos manuscritos bíblicos em hebraico. Então tem muita legitimidade o nome de Deus em hebraico Yehová, em português Jeová. Não estamos aqui propondo que seja algo dos tempos de Moisés, consultamos as fontes disponíveis e acreditamos que assim é uma forma legítima, então, de falar sobre o nome de Deus, de vocalizar, de mostrar amor e respeito. Nesse sentido, é importante dar um esclarecimento. De vez em quando eu faço isso nos meus vídeos, né? A gente quer ofertar um espaço de conhecimento, de amor e de respeito pelo nome divino. Conhecimento no sentido de que a gente não está defendendo a tal pronúncia original. Alguns criam um obstáculo, né? Se você tiver algo de Moisés, então está valendo. Se não é dos tempos de Moisés, então vamos desistir do assunto. Quer dizer, o melhor é que Deus seja anônimo e ninguém fala mais nisso. Bom, alguns fazem essa escolha, mas não é exatamente isso que a gente faz aqui nesse canal. Nós olhamos para as fontes disponíveis, manuscritos, em especial do texto hebraico massorético, porque lá tem consoantes e vogais, então está vocalizado, né? Como é que fala? Está lá no texto hebraico. Então, essas fontes, entre outras, a gente analisa. O respeito também se dá porque nós entendemos que, a partir dessas fontes, dessas evidências, nós vemos sim o nome Jeová em língua portuguesa com muita legitimidade em português, é lógico, né? E em hebraico e Jeová também a gente vê tanto nas fontes judaicas como nos manuscritos bíblicos, até mesmo em algumas fontes gregas, né, bem parecido com a forma hebraica, mas enfim, em todas as línguas, Jeová Deus aceita a adoração, né? No inglês Jeová, tem no grego, em algum lugar também alguém pode, as pessoas pronunciar Yahvé, nós respeitamos essas formas. Mas aqui também entendemos, como o ponto 3 nos mostra, que o nome divino ele é importante, sim. Jesus Cristo disse que o nome do Pai era para ser santificado, não é desconhecido nem anônimo, mas que sim, nós podemos aumentar o nosso amor pelo Pai, né? E é claro que quando olhamos para os manuscritos bíblicos hebraicos, a gente vê lá Yehová. Tem variações, tem, a gente fala sobre isso aqui também no canal, e vemos então evidências fonológicas, né, da língua hebraica, enfim. Todos esses argumentos fazem parte do interesse aqui do nosso canal, tá? A gente deve obrigar as pessoas a adotar uma certa pronúncia? Não. É o conhecimento, é o respeito, é o amor que as pessoas têm que vai fazer elas se aproximarem de Deus e louvar Ele por nome, né? Mas não que, da nossa parte, deva haver alguma imposição. Até porque também é importante lembrar que esse Deus tão amoroso, tão poderoso, ele vê os sinceros, que estão chamando a ele por nome, outros que não sabem o nome, mas todas as pessoas que sinceramente buscam adorar a ele, em espírito e em verdade, com certeza ele é nosso Pai, ele quer nos ajudar. E algumas pessoas nem mesmo sabem o nome, mas devido à sinceridade de buscar ele, com certeza ele não vai deixar de responder. Agora, ao mesmo tempo, alguns posicionamentos que depreciam a forma Jeová ou Jeová. Quer dizer, a pessoa diz assim, não, olha, eu posso chamar Deus de qualquer nome, mas essa forma Jeová e Jeová, aí não, é inaceitável. Né? Alguns dizem que é uma pronúncia falsa, ou mesmo que misturou com as vogais de Adonai, e a gente também busca esclarecer esses equívocos.
as narrativas, os equívocos que tem por aí, tá bom? A gente aqui não vai aceitar simplesmente dizer, é mesmo, é isso aí. A gente vai olhar as fontes disponíveis, comparar e ver, então, que existe muita legitimidade, tanto na vocalização em português como na vocalização hebraica, Jeová ou Yehová. E está tudo bem, está tudo certo, tá bom? Vamos seguir aqui, então, para analisar uma das evidências que ela está disponível, mas que ela contradiz uma narrativa, um equívoco que está muito presente. As pessoas dizem assim, olha, nos tempos de Jesus, só o sumo sacerdote sabia o nome de Deus e falava só uma vez, em secreto. É possível que você encontre algumas pessoas fazendo citações ou, de alguma forma, colocando algo mais ou menos parecido. Olha, era só o sacerdote, era só uma vez, e era em secreto, e ninguém sabia mais o nome divino. Bom, então aqui na Mishnah, em Yomá 3:8, 4:2, 6:2, relata sobre o dia do perdão, o Yom Kippur, como era celebrado. E sempre se mostra que o sumo sacerdote, então, ele liderava aquela ocasião, junto com os outros sacerdotes, os levitas, e ali no templo, então, ele falava o nome de Deus, ele pronunciava de forma que todos conseguiam ouvir, era público, o nome divino. E muitos dizem que era uma vez só e era em secreto, mas na verdade, o sacerdote nesse dia falava o nome divino até 10 vezes. Exatamente, 10 vezes, e a gente pode confirmar em diversas fontes por quê era 10 vezes. Porque 3 vezes ele falava durante a primeira confissão do pecado sobre o seu próprio novilho. Depois, mais 3 vezes, na segunda confissão sobre o novilho para o sacerdócio. Mais outras 3 vezes durante a confissão sobre o bode expiatório pelos pecados do povo. E mais uma vez, quando ele lançou sortes para decidir qual bode seria para o Senhor, né? Aqui em letras versaletes, letras grandes, né? O Senhor, o tetragrama e Jeová, tá? Ora, cada vez que o sacerdote pronunciava o nome, o que é que acontecia? Os outros sacerdotes e o povo no pátio do templo, que estava ouvindo, lógico, né, entendia o nome, sabia o nome, eles se prostravam com o rosto em terra, então diziam: Bendito seja o nome, a glória do seu reino é para sempre. Então, mais ou menos essas palavras eram repetidas. Então, o povo sabia o nome, todo mundo entendia o nome, não era um segredo absoluto de uma única pessoa. Essa fonte está mostrando só isso aqui, só no dia do Yom Kippur, no dia da expiação. Mas todo dia no templo era dada a bênção sacerdotal. Toda tarde, né, era dada a bênção para o povo. E aí, também na bênção sacerdotal, era um mandamento se falar o nome de Deus para abençoar o povo de Israel. Baseado ali em Números capítulo 6, versículos 24 a 27, tinha esse mandamento. E essa bênção sacerdotal não é a mesma que o Yom Kippur, ou seja, todo dia a bênção sacerdotal era dada no templo de forma pública, tá bom? Então, ao mesmo tempo que existe uma narrativa dizendo, olha, era uma pessoa só que sabia e falava uma vez só em secreto. Bom, talvez a pessoa esteja citando alguma fonte, mas, no geral, é possível perceber que está bem assegurado que o sumo sacerdote falava diante de todos e as pessoas se curvavam e bendiziam o nome, né? Bendito seja o nome, a glória do seu reino é para sempre. As pessoas diziam essas palavras na língua hebraica, né? Que a gente está traduzindo para o português. Bom, eu vou seguir agora aqui no vídeo, só que eu vou desligar a câmera para que você possa se concentrar mais em outros equívocos e também nas contraprovas, nas evidências que a gente precisa analisar, tudo bem? Ainda ampliando evidências sobre essa questão de que se só o sumo sacerdote sabia o nome, né, ele falava uma vez e pronto, em secreto, nunca mais ninguém soube. Bom, temos outras fontes a considerar. Por exemplo, esse livro, publicado pela Cambridge, ele fala sobre o judaísmo, no volume 4, aqui em cima, ele tem um trecho lá na página 779, que ele vai dizer, exceto a proibição, no caso, não atingia os sacerdotes, exceto os sacerdotes no templo. Podia pronunciar o nome inefável. É até contraditório. Se ele é pronunciável, então ele não é inefável, é efável, né? Mas, enfim, é assim que as fontes se referem. E aqui, quando fala de sacerdotes no plural, aqui, ó, priests, a palavra em língua inglesa, então, aqui a gente traduz também em português como sacerdotes, sim, porque os levitas participavam dessas cerimônias também. Inclusive, nós temos uma fonte adicional, que é o Tikkun Olam,
Você também pode procurar aí online a parte Repairing the Word in Aleno. Você vai encontrar diversos trechos, mas se for aqui no trecho do Shabat sagrado, a canção, então, ali para o dia de sábado, você percebe que eles mesmos colocam ali, ó, Leviim costumavam cantar sobre o Durham. Leviim quer dizer, são os levitas, são os sacerdotes, é plural. E Durham, aqui no caso, era a base, o lugar do templo que eles ficavam de pé para cantar, ok? E olha que interessante, lá mesmo nessa página, eles têm aqui a transcrição da música, da canção, sempre falando o nome divino, Yehová, e num dos poucos registros, eles colocam também aqui, ó, transliterado, Yehová, 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 tá bom? Então é uma fonte judaica mostrando que não era só o sumo sacerdote pronto. Nós temos também, em outras ocasiões, os levitas, como essa ocasião aqui, que a gente está comentando do Shabat sagrado. Nós, então, aqui ampliamos essa visão de que somente uma fonte, uma pessoa sabia o nome de Deus e por isso se perdeu. Bom, agora vindo mais para obras históricas, obras acadêmicas, alguns divulgam que a pronúncia, a vocalização do nome se perdeu. Olha, isso aí se perdeu, né? Lá no primeiro século, no tempo de Jesus Cristo, se perdeu. Alguns dizem até que antes, né? Ah, por causa da Septuaginta, viva a Septuaginta que não tem o nome de Deus, então nós devemos seguir a tradição de não falar o nome de Deus, né? Essa tradição, na verdade, foi a mesma que rejeitou Jesus, né? Mas, enfim, alguns acham que dá para seguir uma tradição tão absurda como essa, sem base bíblica nenhuma, né? Deus não mandou tirar o nome dele nem esqueceu o nome dele. Agora sim, comentando historicamente aqui, nós temos essa obra de Adolf Diesmann, não sei bem se essa é a pronúncia do nome dele, mas ele tem um livro publicado aqui em 1903, onde ele comenta ali num trecho que o nome divino, é claro, ainda era conhecido pelos judeus. Ele está fazendo um comentário sobre as transcrições do nome divino para o grego, como alguns usavam de forma errada, de forma mística, achando que tinha algum poder extraordinário, mas que ele afirma também, olha, era conhecido sim dos judeus naquela época. Então, pelas evidências que estão disponíveis aí, dá para se afirmar isso. O próprio Flávio Josefo, embora ele mesmo diga que não podia pronunciar o nome, mas ele não disse que não sabia, nem que ninguém mais sabia. Na verdade, tem um trecho numa obra dele, em Guerras Judaicas, no livro 5, no capítulo 10, no ponto 3, ele fala de uma situação na qual as pessoas que saíam das muralhas invocavam o nome de Deus. Né? Em grego, escreveu aí onomaton theon. Então, as pessoas comuns, judeus, numa situação de desespero, invocavam sim o nome de Deus. Eles sabiam o nome de Deus. Também Philon deixa um registro que até mesmo um pagão, o imperador, aquela pessoa tão ruim que era o imperador Gaio, né? Ele também pronunciou o nome de Deus. Mas ficou o registro aí, olha, era um pagão, mas sabia o nome de Deus. Mesmo que fosse uma pessoa errada, né? Tivesse fazendo uso errado do nome de Deus, mas sabia a pronúncia. Então, diversos autores olham para aquele período, primeiro, segundo século, e dizem, olha, o nome de Deus era conhecido sim. No próprio judaísmo, eles dão testemunho no Avodá Zará 18a sobre um rabino que tanto lia a Torá como falava o nome de Deus em público, pronunciou o nome de Deus segundo as suas letras, e isso despertou a ira do Império Romano, que executou aquele rabino. Né? Mas essa outra fonte que eu estou comentando aqui do rabino Hanina Ben Teradion, já é mais conhecida, né? que eu trouxe outras fontes adicionais. Mas, de qualquer forma, sim, aponta que o nome de Deus não havia se perdido, era conhecido naquela época. Então, nós temos depois os judeus escrevendo o nome divino com as vogais Yehová no texto hebraico. E erro é uma forma legítima, tanto é que o nome de Jesus também começa assim, né? Por exemplo, a forma mais comprida era Yehoshua, e aí encurtou o nome, ficou Yeshua. Depois passou pelo grego, a nossa língua chegou como Jesus, não tem problema, está tudo certo. E a gente pode olhar aqui Yehoshua e Yehová, é a mesma raiz, né? Yeho. Por quê? Do nome de Deus Yeho vinha 17 nomes judaicos, inclusive o nome de Jesus, Yehoshua e mais tarde Yeshua. Então o Yeho é uma forma correta, é uma forma bem legítima estabelecida na língua hebraica. Agora, outras pessoas olhavam para o nome divino, mesmo sem as vogais, e eles percebiam que sim, era possível vocalizar. Capelos, por exemplo, embora não concordasse com a pronúncia Yehová,
Mas ele reconheceu que, no caso, quando, quando Eusébio disse que o nome de Deus era como se fosse 7 vogais, Eusébio não pronunciou claramente, mas disse: olha, eu vou dar uma dica, é como se fosse 7 vogais. Então, Capelos pensou: olha, para a língua grega, acredito que seria o tetragrama, as 4 letras, mais a forma Iá. Então, seria Ieoá, Iá. Seria essa possibilidade Ieoá, Iá, porque aqui são todas vogais. Ele acreditava que o palpite, então, lá de Eusébio, se referia a essa vocalização, então, que seria possível essa vocalização na língua grega. Perceba que aqui no hebraico não tem as vogais, né? Tá só as consoantes. Mesmo assim, as pessoas podiam vocalizar, e Capelos é que sugere essa forma, então, para a dica de Eusébio, né? Em grego, Ioá, Iá. Bom, sabemos que, se for para falar de autores de língua grega, contemplar eles, né? É muito interessante, eu já tenho compartilhado aqui com vocês, que Orígenes deixou registro, por exemplo, que para os hebreus, né, par hebraios, Iá ou Iá, é um registro disponível que Orígenes deixou ali por volta do terceiro século, que para os hebreus a pronúncia do nome divino seria Iá ou Iá. Muito parecida com a forma hebraica, não? Bem parecida, eu acho, com Yehová, que mais tarde em português a gente vai ter Jeová, não é? Bom, Epifânio também ele escreve a forma do nome divino como Jeová. Jeová é a forma como ele escreveu. Você vai ver muitos livros dizendo que não, que é outra forma diferente, mas autores antigos e modernos já esclarecem em teses, em dissertações, que Epifânio de fato escreveu Jeová e que ao longo do tempo muitas obras confundiram, né? Trocaram a escrita de Jeová para Jeové. Mas que ele sabia hebraico, ele não era ignorante, por isso mesmo, já alguns desses autores indicam que Epifânio escreveu Jeová. A gente tem também Severo de Antioquia como um daqueles que escreveram o nome divino como Ioá, no grego. E por que o testemunho dele é importante? Além da antiguidade, porque ele viveu na região ali da Gaza, por ali. Então, provavelmente ele, por circular entre Antioquia, entre essa área próxima a Jerusalém, ele teve contato linguístico, né, com várias pessoas, e a forma que ele escreveu, então, num comentário o nome divino, em grego, foi Ioá, que também se parece com o que o Teodoreto deixou escrito sobre os judeus, dizendo que os judeus falavam o nome divino ou Iaô ou então Iá. Agora, os samaritanos falavam Iavé, né? Segundo ele, era essa a pronúncia dos samaritanos. Mas aqui a gente está vendo diversos autores que trazem, então, a forma do nome divino muito parecido com a forma hebraica. Recentemente, estudiosos acadêmicos fizeram uma pesquisa, né? Mesmo lá em 1700, o Johannes Palmroth já fazendo uma pesquisa sobre na língua grega, naquela época, em 1700, ele colocou aqui, né, Iaô, Iaoiá, Iaoá, Ieoá, como sendo formas que eram possíveis de se encontrar na língua grega na época dele. A gente não está dizendo que a forma grega é definitiva, mas ela indica que a pronúncia não estava perdida ou que as pessoas tinham interesse no nome divino. E num estudo recente feito por Pavlos Vasileiades, 2014, ele concluiu o seguinte: de acordo com as indicações disponíveis, uma pronúncia vocálica completa na língua grega do tetragrama seria Ieoá, Ieoá ou Ieoá. Então, essa seria a possibilidade da pronúncia do tetragrama completo em grego durante o período do Segundo Templo, né? Esse é um artigo muito interessante que ele analisa a evolução do tetragrama na língua grega, a vocalização e etc. E ele, no final, ele conclui isso, né? Que diante das evidências todas que ele consultou, ele acredita que na época do Segundo Templo, em grego, o nome divino, de forma completa, seria vocalizado como Ieoá, tá bom? Ou Ioá, ou ainda ele sugere aqui Ieoá, são essas as possibilidades. Então a gente percebe que, inclusive, tem até acadêmicos, embora seja uma minoria, que colocam o nome divino nessa perspectiva. Agora, você vai ouvir das pessoas por aí, não, é porque essas vogais E A no nome de Deus, elas são uma mistura com as vogais de Adonai. O tempo todo se fala isso, né? Bom, é preciso perceber que os escribas, de fato, muitas vezes escreveram o nome de Deus faltando vogal.
De propósito, na língua hebraica, essas leituras ficariam inviáveis. Não dava para ler no hebraico aqui, porque está faltando uma vogal, não forma uma sílaba. Então fica truncado, fica defectiva a pronúncia. Tá bom? E aqui essa forma ier, faltando uma vogal, vá, ela aparece muitas vezes no texto hebraico, tá? Mais de 5.000 vezes. E essas formas aqui, acompanhadas de preposição lá, pá, vá e me, faltando vogais também, aparece aí mais de 700 vezes. Bom, o que é que acontece? Vários estudiosos, eles repetem nos seus estudos, estão esclarecendo que essas duas vogais E e A não são as mesmas que E ou A. Então, Troyer, por exemplo, ele deixa isso bem claro no artigo dele lá em 2005. E aí vem outro estudioso, como o Rosell, por exemplo, que faz questão de dizer que as vogais D e A não são as vogais de Adonai, são as vogais de outra palavra, que seria a palavra aramaica Shema. Então ele diz not of Adonai. Então não são as mesmas vogais de Adonai. E também aqui o Troyer, ele vai dizer que E e A também não são as vogais de Adonai, porque é outra palavra aramaica, é a palavra Shema, a palavra nome. Tá? Então, estou colocando esse esclarecimento aqui porque às vezes alguns vão questionar, dizer, a vogal E e A não é híbrido com Adonai? As vogais E e A, ou Iervá, não são as vogais de Adonai. Outros autores estão indicando isso. Alguns vão dizer, não, mas é o seguinte, ó, as vogais de Adonai, A ou A, se transformou, se misturou. Por isso temos E ou A no tetragrama, porque são as vogais de Adonai. Não são, porque na língua hebraica, alguns até pensam que aqui, ó, esse Azinho é uma exigência que ele se transforme em letra E. Alguns pensam assim, aqui exige que se transforme em letra E. Não. Se fosse para ficar aqui IA, na língua hebraica, poderia. Agora, no caso do tetragrama, não acontece essa mistura conforme as pessoas imaginam. Inclusive, os próprios proponentes das vogais de Adonai não provam na língua hebraica que essa mudança aconteceria, que esse fenômeno aconteceria, porque ele não tem como acontecer aí no caso com o tetragrama. Para finalizar aqui, alguns vão dizer assim, olha, não seria aí uma escrita para ler sempre Adonai? Uma forma perpétua, um querer perpétuo, uma escrita E ou A para a pessoa ler Adonai. Alguns até postulam que isso é uma regra, mas aí nem todos concordam, né? Vasileiades vem no estudo e diz, olha, quem propôs isso lá em 1820, dizendo que aqui seria E ou A, as vogais de Adonai, uma forma de escrita e leitura perpétua, achando que isso era uma regra, bom, a pessoa pode até dizer que é uma regra, mas não está documentada aqui, ó. Undocumented Virtual Grammatical Rule. Então, uma regra virtual gramatical não documentada. Então, a pessoa diz que é uma regra, mas não está documentada em lugar nenhum. Né? Ou seja, é só uma retórica, a pessoa querendo dizer que é, mas falta provar, né? Falta documentar. Bom, aqui diz também que os maçoretas adicionavam um círculo, né? Quando eles queriam marcar uma expressão. Bom, não tem essa marcação, esse querequetive com o tetragrama, ou seja, com o nome de Deus. Então, eu a não tem aí essa marcação de querequetive. Não tem esse círculozinho para dizer que misturou ali as vogais. Então, é uma suposição. Então, as pessoas passaram a supor, por elas mesmas, por alguma razão teológica, de que seria uma mistura com Adonai. Então, é uma suposição de uma leitura eterna para Adonai. Tá? Então, é importante colocar esses esclarecimentos aqui. Pode ser que alguém esteja com dúvida nesse ponto. Bom, por fim, a gente traz também uma fonte que é um gramático e rabino, o Jacob Bakrak. Ele escreveu um livro, o livro está online, está disponível, você pode baixar. A gente vai deixar o link por aqui. Mas o que é que ele tem a dizer sobre esse assunto, né? O nome de Deus teria mesmo a mistura com as vogais de Adonai? Ele diz que não. Que as vogais do nome de Deus são E ou A, ou em hebraico Sheva, Rolam, Kamatz. Não são as vogais do título Adonai, mas elas pertencem especificamente ao nome único somente. Aí ele prossegue: não há uma única vogal, sequer aqui, que seja proveniente ou permaneça de uma referência ao título Adonai, ou até mesmo indique isso. Com essas vogais, os sacerdotes no templo costumavam invocar o nome único e explícito da maneira como está escrito. E aqui traz o título da obra que ele escreveu, Stadalut Shadal, 1890, foi republicado em 1896 também. Enfim,
uma fonte adicional do judaísmo que vai indicar, olha, o nome de Deus, essas vogais, E ou A, no tetragrama forma Yehová, tá bom? Então são vogais legítimas pelas fontes que a gente tem disponível, tanto os textos hebraicos como fontes do judaísmo, né, ou até mesmo esse rabino aqui nesse livro, mostra então que Yehová é uma forma muito legítima, tá? Então por aqui, pessoal, a gente vai ficando, sendo que nós trouxemos nesse vídeo esclarecimentos sobre muitas narrativas e evidências, contraprovas que é preciso analisar. E muitas vezes essas evidências mostram que a forma do nome divino em hebraico vocalizada, Refável e Yehová, e a forma em língua portuguesa Jeová, consta de muita legitimidade, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês nesse assunto. Espero que Jeová Deus continue presente na vida de cada um de vocês. Um forte abraço e até uma próxima.